Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje em Juízes, capítulo 2, estamos lendo a palavra de capa a capa, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Hoje meditando em Juízes, capítulo 2. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença, pelo Senhor nos atrair à Sua presença. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 2, verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? E aí Deus pergunta. Sabe, no capítulo anterior de Juízes a gente vê que o povo de Israel foi tomando parte da herança das terras e não foi expulsando os povos que ali habitavam. E Deus tinha falado com eles, ordenado a eles para tirarem do meio deles. Mas eles não deram ouvidos, eles não obedeceram ao Senhor. No verso 3 do capítulo 2, continuando, diz: Pelo que também eu disse, não expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas costas e os seus deuses vos serão por laço. Deus então diz: agora que vocês não os expulsaram do meio de vocês, eles estão habitando na terra com vocês, eu também não irei expeli-lo, tirá-los do meio de vocês. Vocês não tiraram, eu não vou tirá-los. Antes eles serão os teus inimigos, estarão às suas costas, dizendo, eles pelejarão, serão os teus inimigos. E os seus deuses vos serão por laço, ou seja, os seus deuses, os deuses daqueles povos, seria uma tentação no meio deles, seria por laço. Eles precisariam perseverar, não adorar outros deuses. Mas lá atrás, Deus já tinha avisado algumas vezes que não era para permitir que o povo ficasse ali no meio. Por quê? Porque seria um laço para eles. Porque o costume, a adoração aos outros deuses seria uma pedra de tropeço no caminho deles. No verso 4 diz: Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. Deus cumpriu a promessa, eles possuíram a terra. Mas agora, por desobediência, eles teriam que conviver. E aqueles que estavam ali no meio deles seria... a gente vê na palavra, né? Traria muito dor de cabeça, porque seriam os inimigos, pelejariam contra eles. Eles poderiam já estar libertos, eles já poderiam, estar vivendo em paz naquela terra, mas porque desobedeceram ao Senhor, ali eles manteram aqueles que seriam os inimigos deles. No verso 7, aqui na versão que eu estou lendo da Bíblia, que tem como... Calma aí. No verso 7, essa versão é a versão Almeida Revista e Corrigida. E aqui, a partir do verso 7, tem um título que diz: A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E diz assim: E serviu o povo do Senhor ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após eles levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel.
como é importante ensinarmos aos nossos filhos quem Deus é. E mais do que ensiná-los, é também pedir ao Senhor que eles tenham experiências com Deus. Quando Josué morre e os anciãos que viram os feitos de Deus, que tinham Deus no coração, que buscavam seguir as leis do Senhor, porque a próxima geração não foi preparada, não foi ensinada. Eles não conheciam ao Senhor, como diz aqui a palavra. Eles não conheciam. Quando nós não conhecemos a palavra, não conhecemos ao Senhor, não tem temor no coração, não tem reverência, não tem honra, não honramos quem Deus é, não buscamos fazer a vontade dele porque não conhecemos. Precisamos ensinar a geração futura, aos nossos filhos, às crianças que temos acesso, aos nossos netos, quem Deus é, e pedir ao Senhor que eles tenham experiências com Deus. Então, aqui diz no verso 11, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, aos deuses. Fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviam aos Baalins, porque não conheceram ao Senhor. Verso 12, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Lembra da palavra? Que agora os deuses seria por eles por laço? Por eles não conhecerão o Senhor, eles recorreram, buscaram essa nova geração aos deuses daquela terra. Então, eles encurvaram-se a eles, provocaram assim o Senhor a ira. Verso 13, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Porque onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que o livraram da mão dos que o roubaram. Vê, Deus é tão grande em misericórdia, mesmo Deus, tendo se irado com o povo de Israel, com essa nova geração que não o conhecia, e eles adoraram outros deuses, mesmo Deus tendo provocado a ira do Senhor. E os inimigos indo atacá-los, né? E Deus deixando que eles prevalecessem contra Israel. Deus levantou na terra juízes. Isso é misericórdia de Deus. Deus levantou na terra juízes que os livravam da mão dos que o roubaram. Deus levantou um escape, uma forma de dar livramento para o povo de Israel. Mesmo quando Deus estava irado, Deus ainda provia livramento. Deus ainda mostrava que os amava, que cuidava. O amor de Deus, nós precisamos entender isso. O amor de Deus eu não sei explicar. Nós não conseguimos compreender. Ele não busca nada em troca, ele ama. Quando ainda éramos seus inimigos, quando ainda o odiávamos, quando ainda estávamos em pecado, ele nos amou, ele enviou o Filho dele, Jesus, para que nós possamos ter vida por meio de Jesus Cristo, para que possamos ser reconciliados ao Senhor, ter intimidade com Deus, voltar a esse relacionamento que foi projetado desde a fundação, quando Deus criou o homem, onde ainda não havia o pecado, em que Deus tinha intimidade. Deus descia ao jardim do Éden todo entardecer para ter comunhão, para conversar, para ser amigo. E aí o homem cai, né? Vem a serpente, que nós sabemos que é Satanás, tenta o homem e a mulher caem em tentação, e aí passa a ver o pecado e a morte. Mas o Senhor,
mesmo sendo inimigos de Deus, mesmo tendo desobedecido ao Senhor, o Senhor provê um libertador, o Senhor provê, o Senhor Jesus, Deus Pai, enviou Deus Filho, Jesus Cristo, para que nós possamos ser reconciliados a Ele, para que nós possamos ter intimidade novamente com Ele. E o Senhor levantou ali para o povo de Israel juízes, para que eles pudessem ser livres da mão dos inimigos, daqueles que o roubavam. Verso 17, o que diz, logo depois do verso 16, que o Senhor levantou juízes. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Eles eram tão teimosos que não ouviam aqueles que Deus estava levantando como juízes para dar livramento. Não seja teimoso, não seja teimosa, não tenha um coração obstinado que não se dobra ao Senhor. Receba de Deus o livramento, receba de Deus a palavra de salvação, se renda a Jesus, se renda a Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar meditando nessa palavra. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, o povo gemia e Deus tinha compaixão. Deus se arrependia. Por causa dos que o apertavam e o oprimiam, Deus derramava da misericórdia. Quando eles gemiam, levantavam um juiz para dar um livramento para aquela terra, para aquele povo. Mas eles não davam ouvidos aos juízes. Verso 19. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses. Servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse... Só um minutinho que eu vou virar a página. E disse, porquanto esse povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as derrotou logo, nem as entregou na mão de Josué. O que Deus está mostrando é que deixou os inimigos ali, para que, se de repente dessa forma, sendo apertado pelos inimigos, eles se arrependessem dos erros, do pecado, de quebrar a aliança com Deus e se voltassem para o Senhor, se pediam socorro no Senhor. E a gente vê que eles se voltavam para os outros deuses, mas não queriam se render ao único que é digno de toda honra, glória e louvor, ao único Deus, ao nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Que possamos nos voltar para Deus, o Senhor. Amém? Não sejamos duros de coração. Que possamos, ao ouvir uma palavra de correção de Deus, possamos nos alegrar. A palavra de Deus nos diz, quando Deus nos repreender, quando nos exortar, que seja para nós motivo de alegria e não tristeza. Por quê? Porque somos filhos e o Pai repreende os filhos. Deus nos exorta, e se Ele tem exortado, significa que você é filho. E Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você vá para um caminho de morte. Que você possa se render ao amor do nosso Senhor, porque Ele te ama.
Foi por isso que Ele te trouxe aqui nessa palavra, nesse vídeo, porque Ele te ama e Ele te diz para que você não endureça o seu coração, para que você se renda a Ele, porque grandes coisas o Senhor quer fazer na tua vida e por meio da tua vida, se você se render ao Senhor, se você o adorar, se você o seguir com todo o seu coração, não se dobrando a outros deuses. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. E eu quero que você entenda que às vezes os deuses, as coisas que adoramos, naquele tempo era muito mais real, porque eram literalmente deuses, eram imagens, fundações. Mas às vezes nós temos algo, alguém, uma atividade como um Deus na nossa vida. Nós adoramos, idolatramos aquela coisa ou aquela pessoa e colocamos ela num lugar que é de Deus. Para quem você tem pedido socorro quando vem a aflição sobre a tua vida? Porque o povo de Israel, quando era apertado, afligido, eles estavam indo pedir socorro nos deuses. E a adoração deles estavam indo para os deuses. Aonde você vai pedir socorro quando você é apertado? Para onde você tem ido? Você tem ido para uma pessoa? Você tem ido para alguma coisa? Para um alimento? Para bebida? Para algum vício? Para onde você tem ido quando você é apertado, quando passa por aflições? Não vá para outras coisas. Vá para o Senhor, porque só Ele pode te dar o livramento. Só Ele. E se Ele te trouxe aqui, eu volto a dizer, é porque Ele ama você. E Ele queria que você ouvisse essa palavra. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Vamos orar. Eu estarei apresentando também os pedidos de oração do caderno de oração. Se você quiser, pode colocar nos comentários. Se não quiser colocar o pedido, coloque o seu nome. Deus conhece a sua causa. Amém? E eu estarei apresentando diante de Deus. Querido Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Senhor, tu és bom. E nós te rendemos graças pela tua palavra, pela tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Perdoai aqueles que têm hoje, ao ouvir essa mensagem, se arrependido, que deseja se voltar para ti, que deseja buscar o socorro no Senhor, que possamos olhar para o monte, olhar para o alto, assim como a tua palavra diz, olharei para o monte, para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Que possamos quebrar os altares pagãos, que possamos quebrar, Senhor, os altares no nosso coração de adoração a outras coisas, a outros deuses. Que possamos levantar um altar a Ti. Senhor, restaura o nosso coração, restaura o altar a Ti, Senhor. Que haja, Senhor Deus, arrependimento, que haja quebrantamento de coração e que o Senhor venha com o livramento, que o Senhor venha com o livramento, em nome de Jesus. Senhor, essa nova geração, os pequeninos do Senhor, que tem crescido e o inimigo tem se levantado com fúria contra os pequenos, guarda-os na tua presença. Que seja uma geração que adora a Ti, que busca a Tua face, que nós possamos ensiná-los a andar no caminho do Senhor. Andar no caminho, estamos juntos no caminho. Eles são a Tua igreja hoje e serão, continuarão a ser no futuro. Que eles não se desviem da Tua presença nem para a direita, nem para a esquerda. Que eles prossigam em Ti, Senhor. Que não passe de nós o Teu Espírito Santo. Seja feita a Tua vontade em nome de Jesus.
Senhor, eu também te entrego cada pedido de oração do caderno. O Senhor conhece cada causa, o Senhor conhece cada um pelo nome. Visita cada um, dá vitória ao teu povo, Senhor. Repreenda toda a fúria do maligno, repreenda todo levante do inimigo contra a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, e dá vitória ao teu povo. Cura os enfermos. Visita cada um, Senhor, aqueles que colocam um pedido de oração nos comentários, o nome. Visita cada um, dá vitória. Envia a resposta, envia a direção do Senhor, em nome de Jesus. Que haja salvação, que haja libertação pelo conhecimento de quem Tu és, ao buscarmos a Ti, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ti, Jesus. Nós não vamos a Ti, Pai, senão pelo Seu Filho Jesus. Nos conduz a cada dia mais no caminho da verdade, em Jesus Cristo. Senhor, cura os enfermos, aqueles que têm sofrido com doenças musculares, doenças nos nervos, doenças, Senhor, nas juntas do corpo, Senhor, doenças que afetam a coluna cervical, Senhor, que afetam os órgãos, cada órgão, cada membro do nosso corpo, que o Senhor venha visitar e dar cura em nome de Jesus Cristo. Senhor, se há algum problema em artérias, em veias, que o Senhor visite nesse momento e que haja cura em nome de Jesus, na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Receba da parte do Senhor a vitória em nome de Jesus e guarde os caminhos de Deus. Busque conhecer a lei do Senhor, medite na palavra, na Bíblia Sagrada, dia e noite. Porque quando vier o dia mau, você não vai se desviar, porque guardou a palavra do Senhor no seu coração. Quando vier o dia mau, você estará firme no alicerce que é Jesus Cristo. Amém? Fique na paz de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.